a tela aqui, que é a tela do chat. Então, eu já comecei a gravar e agora eu vou começar a apresentar para vocês. Então, para mim, já está aparecendo a tela. Como está para vocês? Vocês enxergam a tela? Eu vou precisar que alguém de vocês fale. Vocês estão enxergando a tela que eu estou compartilhando? Você mesmo pode ativar o seu microfone. Provavelmente, o Jonathan ali que mencionou, né? Provavelmente você tem ali no teu canto embaixo. Isso, aí. Agora tá. Só dá um clique. Isso. Não deu certo? Vanessa, por favor, tente ativar o seu microfone. Vamos ver se vai funcionar. Ou Kelvin, por favor, tenta acionar o microfone. Dá para ver, sim. Sim, você está falando. Kelvin tá Sim. funcionando. A Vanessa, tenta, por favor. Às vezes, quando vocês entraram, logo que vocês entraram, ele pede se vocês querem juntar o áudio e vídeo. Lá vocês têm que responder que sim, né? Senão depois, às vezes, não é mais possível ativar. Então, tu pode fazer assim, Jonathan, você pode sair e volta e retorna, por favor. Boa tarde. Agora acho que. Isso, agora deu certo. Vamos só esperar para ver se a Vanessa volta e daí a gente começa. Tenta agora, Vanessa, acionar seu áudio, por favor.
Tá, vamos hoje seguir assim, pelo menos tem dois que conseguem me responder, digamos assim, e daí, para uma próxima vez, tem que sempre ter uma atenção lá na entrada desses aplicativos, né, como o Google Meet, muitas vezes tem que habilitar esses, tanto câmera quanto microfone, então é uma coisa que tem, senão depois a gente não consegue mais. Mas vamos lá. Então, fatores ecológicos, né? Vocês viram um pouco hoje pela manhã com a professora Júlia, essa questão dos fatores, né? Nas aulas práticas, a gente sempre vai tentar aplicar aquilo que é um conceito que foi dado lá na aula teórica com a parte prática relacionada a cada um dos cursos. Então, inclusive, por isso que as disciplinas, né, as aulas práticas dessa disciplina, elas são separadas por cursos, né? Então, quando a gente pensa em fatores ecológicos, né, eles têm a ver com questão de crescimento e desenvolvimento desses organismos, a ocorrência deles, né, e como eles se distribuem na paisagem como um todo, dos biomas, dos ecossistemas e assim por diante, né. Então, vamos tentar fazer um exercício aqui, um exemplo, né. Aqui nesse mapa que vocês estão vendo à direita, a gente tem um pedaço, né, do mapa do Brasil. Em verde claro, a gente tem a área de ocorrência da Mata Atlântica no Brasil, né? E em verde escuro, vocês estão vendo a área de ocorrência da Araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná ou só araucária, né? Vocês conseguem ver isso? Conseguem ver o mapa claramente? Sim. Tá. Se vocês observarem, a araucária, ela praticamente está concentrada aqui no sul do Brasil, né? No estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas tem uns pontinhos verdes mais escuros lá em São Paulo, né? Quase no meio do estado de São Paulo, nessa parte mais litorânea, e lá na divisa de Minas Gerais com São Paulo, com o Rio de Janeiro, também tem uns pontinhos verde mais escuro, né? Significa que lá também tem araucária. Por que vocês acham que a araucária está distribuída dessa forma no Brasil? Que fator vocês acham que é importante para saber onde pode ou não pode ter araucária? Climático, talvez. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Climático? Climático, sim. Mas qual, dentro do clima como um todo, qual que é você acha que é o principal fator? Solo, temperatura do solo, alguma coisa assim. Poderia ser uma questão de solo. Que mais? Quando a gente pensa em clima, né? O clima ele envolve a quantidade de chuva, né? O clima envolve a temperatura e o clima envolve também se tem, por exemplo, uma estação que é seca ou uma estação, né, um período muito grande que não chove, por exemplo. Tudo isso faz parte do nosso clima. Então, juntando esses fatores, né, a gente constitui aquilo que a gente diz que é o clima da região. Pensando nisso, o que vocês acham que é comum em todas essas áreas que tem a araucária? Não seria, será, a qualidade do solo, que é diferente dos outros estados? Então, o solo pode influenciar, sem dúvida nenhuma, mas vocês acham que ali, por exemplo, aquele pontinho que tem ali em São Paulo e aquela lá na divisa com Minas Gerais e São Paulo lá,
Será que é o solo que é diferente ali do restante? Não. O que mais pode estar influenciando? Pior que daí eu não sei, não. Normalmente, essa região, você é de Santa Catarina? Isso. Da, Centro-Oeste. da onde? Centro-Oeste, Catarina. Santa Catarina. Mas de que cidade? Curitibanos mesmo. Ah, daqui. Uhum. Então, o que é uma característica do clima daqui de Curitibanos? Frio? Frio. E aqui tem araucária? Tem. Então, será que essas regiões todas que estão destacadas aí no mapa, onde tem araucária, será que a característica do clima já não é exatamente essas áreas onde que o clima é mais frio? Pode ser? E vejam que aqui para o sul é fácil a gente entender que é mais frio, né? O sul sempre tem esse clima que tem geada, eventualmente tem neve e tudo mais. Agora, por que lá naquela região de Minas Gerais e São Paulo também tem araucária? Se a gente está admitindo que o frio é importante. O que vocês acham que ocorre nessas regiões de Minas Gerais e São Paulo lá? Já que essa eu não vou saber responder. Mas será que tem alguma coisa a ver com o relevo? Não sei, com... Exatamente. São as regiões onde que tu tem uma serra bem forte, uma serra grande. Então, são regiões onde que tu tem altitude acima de 1.000 metros. E aí, mesmo não sendo no sul do Brasil, é frio também. Então, tu vai pegar toda essa região da serra ali de São Paulo e Minas Gerais, onde que é frio, né? Tanto pode ter geada, eventualmente pode ter neve, por exemplo, tem Campos do Jordão, que é aquele pontinho verde ali no meio ali, é Campos do Jordão, uma região que é bem fria, considerando o estado de São Paulo, né? E também aquela região do sul de Minas ali, que pega toda a região que é produtora de café e que é um clima relativamente frio, né? Então vejo como um fator ecológico, que é a temperatura, ela é bem importante para determinar onde tem, por exemplo, araucária, né? Se a gente olhar esse mapa aqui, que é um mapa do mundo, né? Em verdinho tem as regiões onde ocorre mangue no mundo, tá? Então tudo onde que tem o verdinho, claro, é porque tem mangue. E o mangue é aquela vegetação que tem no litoral, né? Então, regiões litorâneas pode acontecer de ter mangue. Mas vejam que, olha o mapa da América do Sul só, né? Ali está o Brasil, está os outros países. Do lado direito da América do Sul, onde é o Oceano Atlântico, nós temos mangue. Do lado esquerdo da América do Sul, né, principalmente toda essa encosta aqui do Chile e Argentina, nós não temos mangue. Por que vocês acham que algumas regiões que é litoral tem mangue e outras regiões não tem mangue? Seria desse quesito ali que a gente falou antes da temperatura, do... Exatamente. Novamente, a temperatura é importante. Mas vejam que nesse caso não é só a temperatura do ar, mas principalmente a temperatura do mar, né? Então, no Brasil e no mundo como um todo, a gente tem correntes marítimas, né? Então, que fazem a água do mar circular. E aí, se a gente olhar as correntes marítimas, exatamente onde tem as setinhas vermelhas são as correntes de água quente.
são as regiões onde vai ter a possibilidade de ter mangue. Já as regiões que têm correntes frias, né, como são as setas azuis, fazem ou evitam ou limitam a possibilidade de ter mangue nessas áreas. Então, de novo, é a temperatura que é importante, mas nesse caso, além da temperatura do ar, é a temperatura do mar, porque o mangue, né, ele é todo banhado pelos oceanos, né? E aí, se a gente olha como são as florestas no mundo inteiro, né, as florestas do mundo inteiro, a distribuição dessas florestas no planeta depende desses dois fatores ecológicos, que é quanto chove, então a precipitação, e qual é a temperatura. Então, a combinação dessas duas coisas, que é precipitação, quanto choveu, com temperatura, é que vai determinar que tipo de vegetação é esperado naquela região. Por exemplo, floresta tropical, né, que é o que a gente tem bastante no Brasil, floresta tropical, só ocorre em região onde tu tem alta temperatura e alta pluviosidade. Ou seja, temperatura alta com muita chuva. Vejam que se tu tiver só temperatura alta, mas não chover, em vez de tu ter floresta, tu pode ter deserto. Porque aí, se não tem água, não tem como se desenvolver floresta, né? Então vai desenvolver uma vegetação típica de um deserto, por exemplo. Já as regiões de floresta temperada, né, vão ocorrer justamente onde a temperatura é mais baixa. Então, a partir daí, a gente consegue ver no mundo, né, como que estão distribuídas essas florestas pelo mundo inteiro, né? Por exemplo, o que, que é o número 7 que está ali para vocês? Que ocorre tanto no Brasil, quanto lá na África, quanto lá na Ásia. Seria sazonal? Uma floresta sazonal, será? Eu esqueci, mas é aquela que tava no meio ali antes. Deixa eu voltar aqui então. Seria temperada ali? Floresta sazonal temperada? Então, vejam que a temperada significa que tem uma temperatura mais baixa. No caso, não é, então. É, vejo que para ter floresta temperada, a temperatura média tem que ser abaixo de 15 graus. Tropical, então, savana ali? Então, por exemplo, no Brasil, onde está o número 7 colocado? Na Amazônia? Na Amazônia. A Amazônia é uma típica floresta tropical, né? Por que que ela é tropical? Porque ela está entre os trópicos, né? E tem alta temperatura e alta pluviosidade, certo? A sazonal, que é aquela que tu estava em dúvida entre uma ou outra, é o número 8, que é o cerrado. Qual é a diferença do cerrado para a Amazônia? Basicamente é que no cerrado tem uma época do ano que não chove, enquanto na Amazônia chove o ano inteiro, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ou para Manaus, ou para Belém, ou para alguma dessas regiões na floresta amazônica, mas eles têm um ditado que diz assim, que na Amazônia tem duas épocas do ano, uma que chove todo dia e a outra que todo dia chove. Então, isso é só um ditado que eles usam para mostrar como chove bastante nessa região. Por outro lado, o Cerrado, ele tem uma época do ano que praticamente não chove, chove muito pouco, e depois, no restante do ano, vai chover bastante, né? E o que que é o 6?
lá na África, vocês conseguem ver bem grande lá no norte da África, um 6. É a parte do deserto. A parte do deserto. Veja que o deserto, ele também está na zona tropical, ele também tem altas temperaturas, porém a precipitação é baixa. Então, nessa zona tropical, a gente vai ter florestas tropicais, onde tem alta temperatura e alta precipitação, florestas sazonais ou savanas, porque numa época do ano não chove, e tem o deserto, que é quando nunca chove praticamente, né? Um deserto pode passar, inclusive, mais de um ano sem ter chuva, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes nos biomas mundiais, né? Porque a gente vai ter uma aula específica sobre biomas mundiais, em que a gente vai falar as características de cada um deles, distribuição, quais as principais espécies de plantas e animais e assim por diante. Mas isso é só para vocês entenderem como os fatores ecológicos, e nesse caso temperatura e precipitação, são importantes para essa questão da distribuição das espécies e dos biomas no planeta. Aqui, por exemplo, né, aí tu tem esse fator, um fator como esse, a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva, né, e aí tu tem adaptações das plantas a essas condições. Então, por exemplo, aqui é a Caatinga, né, Caatinga é uma região que tem alta temperatura e baixa precipitação. Não tão baixa precipitação quanto um deserto, mas ainda assim baixa precipitação. E aí as plantas têm que se adaptar bastante a essa condição, né? Então, poucas folhas, eventualmente cair as folhas, né? E um sistema radicular, ou seja, raízes muito bem desenvolvidas para capturar a água. E isso aqui, o que é essa paisagem aqui para vocês? Se vocês estiverem caminhando numa trilha ali no meio do mato e tal, de repente vem lá uma situação como essa aqui, o que vocês chamariam que é isso aqui? Banhado? Um banhado. Qual é a característica de um banhado? A água? Exatamente. Ter bastante água, né? Nessa foto dá para ver claramente que tem bastante água. E vejam, um banhado não é uma área que tem bastante água, assim, porque choveu bastante ontem e acumulou. Não, normalmente ele vai ficar uma boa parte do ano com água, e mesmo quando fica um período bastante seco, sem chover, ele fica com um solo muito úmido ainda, né? Se vocês olharem nessa foto, lá atrás, vocês conseguem ver claramente que tem floresta, tem árvores. Dentro do banhado não tem árvores, né? Tem basicamente umas gramíneas ali, umas plantas herbáceas, e ali aquilo que o pessoal chama de junco, né? É isso que está se desenvolvendo dentro do banhado. Por que vocês acham que não tem árvores dentro do banhado? Porque não são adaptadas a esse tipo de ocasião? Sim, que seria o quê? Tá Mu- exato. Muita água, solo muito. Exatamente, solo muito encharcado, né? Vejam que vocês talvez já tenham visto em casa, né? Vocês mesmo, ou a mãe, sei lá, a avó, que uma planta morreu porque a gente deu água demais. Nem sempre uma planta morre só porque falta água. Se a gente der água demais para uma planta, ela também pode morrer. E por que isso ocorre? Basicamente porque falta oxigênio para as raízes. Quando a gente ocupa o solo com água, todo o espaço do solo que seria para oxigênio fica cheio d'água. E aí falta oxigênio para as raízes das plantas. E aí nem todas as plantas são adaptadas a conseguir se desenvolver num solo encharcado como esse.
né? A maior parte das árvores não consegue. E é por isso que essas plantas que são mais adaptadas, como essas gramíneas e o junco e assim por diante, elas conseguem se desenvolver nesse ambiente. Mas vejam que tem um fator que está limitando o desenvolvimento, que é a água, e aí, por causa da existência desse fator, algumas plantas se adaptam, outras plantas não se adaptam. E isso acaba criando essa diferença entre um ambiente e o outro. Aqui só mostrando agora o mangue, né? A gente falou antes da ocorrência do mangue no mundo, né? E vejam que o mangue, ele tem dois fatores limitantes, pelo menos, né? Um, aquele que eu falei para vocês, da temperatura da água, né? E o outro é muito importante, é a salinidade. Porque como ela é uma vegetação da beira ali do mar, né? Na verdade, exatamente onde ocorre o encontro do rio com o mar, né? Então você tem uma mistura de água doce com água salgada, que a gente diz que é uma água salobra, né? Uma mistura da água doce com a salgada, mas que ainda assim tem muita salinidade, ou seja, tem muito sal na água. Isso faz com que poucas espécies consigam se desenvolver. Para vocês terem uma ideia, os mangues estão distribuídos lá no mundo inteiro, como eu mostrei para vocês lá na outra imagem. No entanto, praticamente 4 espécies de árvores, de vegetais, é que conseguem se desenvolver nessa condição, em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia de como é limitante essa possibilidade de desenvolvimento. Então, aqui, eu vou mostrar só 2 adaptações que essas plantas têm a essas condições. A primeira delas é, no caso, essa planta que se chama mangue branco. Ele tem umas glândulas nas folhas que permite a essa planta excretar o excesso de sal. Então, literalmente, esse sal ele acaba sendo expelido através dessas glândulas nas folhas das plantas, né? E outra adaptação que tem é essa possibilidade das raízes conseguirem respirar nesse ambiente que é cheio d'água. Porque o mangue, ele também vai ter momentos do dia em que a maré sobe e aí ele cobre todo o mangue de água. Depois a maré baixa e daí ele deixa as raízes expostas. E essa oscilação do volume de água também acaba limitando bastante o desenvolvimento das plantas. Então, como tem todos esses fatores ecológicos associados, são poucas espécies que podem e conseguem se desenvolver nessa condição, né? Bom, isso então eram algumas informações básicas aqui sobre os fatores ecológicos. Deixa eu voltar para cá. Dúvidas aqui? Da minha parte, tranquilo. Tranquilo? O Kelvin é da onde, Kelvin? De que região você é? Sou daqui mesmo de Curitiba. Também? E a Vanessa? Pode escrever lá no chat, Vanessa. Eu sei que o microfone não deu certo. Tá. Isso é só para mim saber um pouquinho da onde vocês são. Daí eu posso dar também exemplos que são mais próximos da realidade de vocês. Ficou alguma dúvida em relação aos fatores? Não. Tá. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que vai ser a tarefa de vocês. Então, como eu disse, a cada aula a gente vai dar uma pincelada, digamos assim, em aplicações práticas dos fatores, e depois vem a atividade que vocês vão ter para fazer ao longo da semana, propriamente dito. Deixa eu fazer aqui uma coisa para poder apresentar para vocês isso.
Agora vocês estão vendo uma página do Word, certo? Aham. Tá. Então, o que é a aula de fatores ecológicos que vocês vão desenvolver ao longo dessa semana, né? Vocês vão ter que adaptar, obviamente, né? Conhecer, ir a campo em 2 lugares, 2 ambientes distintos. E esses 2 ambientes distintos, se vocês moram numa casa, pode ser no quintal da casa de vocês. Se vocês têm possibilidade de ter uma praça, alguma coisa próxima à casa de vocês, pode ser nessa praça, nesse local. Quem mora mais para o interior, pode ser em qualquer área que tenha vegetação. Quem mora em apartamento pode ser lá na sacada, se tiver algumas plantas e coisa para observar, tudo é possível. Vocês vão ter que observar 2 ambientes, então. Vejam que 2 situações que são ambientes que a gente olhou hoje já agora na aula. Aquela região que tinha um banhado, por exemplo, e a floresta. Veja, são 2 ambientes distintos, né? Estão no mesmo lugar, teoricamente, mas são 2 ambientes distintos, né? Assim vocês vão encontrar, eventualmente, num terreno de uma casa, né, uma situação onde que tu tem uma grama e uma horta, ou que você tem grama e uma área lá que está meio abandonada, né? Ou que você tem mato e tem pastagem. Então, tudo isso são 2 ambientes distintos. Vocês vão lá observar esses 2 ambientes, e aqui, nesse exercício, vocês têm uma divisão em 2 grupos. Os fatores abióticos observados, né? E o que são os fatores abióticos? Temperatura, intensidade luminosa, ou seja, quanta luz chega ali do sol, né? Umidade, o tipo de solo, né? Que tipo de solo está presente, ou outro aspecto que vocês julguem importante e relevante. E depois da parte de baixo, vocês têm que falar dos fatores bióticos observados, né? Então, descrever um pouco como é esse ambiente que vocês estão vendo, né? Que tipo de vegetação que tem, se é uma gramínea, se é árvore, se é flor, o que for, né? E descrever também interações observadas. Então, porque aqui a gente já conecta um pouco essa aula dos fatores, né, com a das interações, que foi a primeira aula. E, a partir daí, descrever adaptações das espécies que vocês observaram. Então, se é um ambiente muito seco, que tipo de adaptação vocês perceberam? Se é um ambiente muito úmido, que tipo de adaptação? Se é um ambiente que tem muita luz, vocês conseguem observar alguma coisa? Se é um ambiente que tem muita sombra, é diferente? O que vocês percebem diferente que as espécies se adaptam em relação a esses fatores, né? Então, basicamente, essa é a atividade que vocês têm para fazer. Primeiro, sair e observar 2 ambientes distintos e depois coletar essas informações aqui que estão nesse roteiro. Esse roteiro, ele está disponível para vocês já lá no Moodle, né? No Word, assim como esse que eu mostrei. Então, vocês podem preencher ele, né, no computador mesmo. Quem preferir pode fazer à mão, não precisa usar exatamente esse roteiro, pode pegar um papel e escrever à mão sem grandes problemas. Mas vocês vão ter que colocar, então, esse roteiro lá no Moodle, né, para a gente poder depois contabilizar essas atividades que vocês desenvolvem ao longo do semestre e que vão fazer parte da avaliação de vocês, né? Para isso, lá no Moodle tem um link, deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente aqui.
Vocês não vão ver exatamente assim, porque para os alunos é um pouquinho diferente, tá? Mas nas aulas práticas de ecologia, vocês vão ver que tem já o link para as aulas práticas, que é esse roteiro aqui da aula práticas fatores, e depois um link para tarefa aula fatores. Então, nesse link tarefa aula fatores é onde vocês vão colocar essa tarefa. Tá? Normalmente, nós vamos sempre dar uma semana para fazer as tarefas, ou seja, da aula de hoje, vocês teriam até semana que vem, na segunda-feira, para postar as aulas, né? Como na nossa próxima semana é feriado, então vocês vão ganhar um prazo um pouco maior para fazer essa entrega da aula de hoje. Né? Vocês vão ter até a outra semana do dia 14. Só que fiquem atentos, porque na semana que vem, apesar de não ter aula presencial aqui, como nós estamos fazendo hoje, vai haver a aula, vai haver uma nova atividade no Moodle. Então, para o dia 14, vocês vão ter duas atividades, uma relacionada a fatores e a outra relacionada à aula teórica que a professora Júlia também vai disponibilizar para vocês. Então, vocês têm que ficar um pouquinho atentos para não se perder nas tarefas. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Vocês conseguiram compreender o que vocês vão precisar fazer em relação à atividade? Aham. Ju, professor, em relação ao peso dessas atividades, vai ser o do mesmo que era antes ou não? Isso está previsto lá no nosso plano de ensino, né? Mas a gente tem um peso bem considerável para as atividades de aula prática, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para falar bem certinho, só para não. Não. Deixa eu ver, não ficou aqui. Ah, tá aqui. Plano de ensino. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Então, aqui está nosso plano de ensino, né? Ó, então, cada prova tem peso de 25, né? E soma-se a essas atividades os relatórios de aula prática e estudos à distância. Então, tem o mesmo peso de uma prova. Então, cada prova tem peso de 25 e as atividades dos relatórios de aula prática, estudo dirigido à distância, que é essa linha aqui, é 25%. Ah, entendi. Obrigado. Então, ele tem um peso bem importante, sim. Tanto quanto uma prova. Uhum. Claro que isso é a soma de todas as atividades, né, que vão sendo feitas ao longo do semestre, né? E se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem entrar em contato via Moodle, tanto comigo, né, quanto com a professora Júlia, e também com o monitor da disciplina. Então, se tiverem dúvidas, não deixem de perguntar. Sempre também, que não aconteceu hoje, porque a gente, né, está começando hoje, mas a gente, no início de cada aula, a gente vai retomar algumas questões que ficaram da aula passada, se vocês tiverem dúvidas. Então, também é possível tirar algumas dúvidas no início de cada aula, né?
E também, ao final da aula, depois que eu passo as tarefas para vocês, explico e passo as tarefas, se persistir algum tipo de dúvida, vocês podem novamente consultar, sem problema nenhum. Em relação à ferramenta, eu acho que funcionou, né? Vocês conseguiram ver a minha apresentação, né? Conseguiram ouvir eu falando e também conseguiram interagir na medida do possível, né? Acho que só um pouquinho mais limitante ficou ali para a Vanessa, que daí talvez vai precisar prestar bem atenção na hora quando entra para poder habilitar o microfone para participar mais efetivamente, assim. Mas isso é tranquilo, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Para vocês é uma novidade, para nós também, né? Mas eu acredito que isso é um mecanismo que atualmente a gente tem que recorrer por questão de segurança de todos, né? Tanto de vocês quanto da gente. E é uma situação muito excepcional, né? Que a gente, de alguma forma, vai se adaptando para não acarretar um prejuízo maior do que já está acontecendo, né? Com esse certo atraso no período do semestre. Muito melhor se a gente tivesse conseguido fazer presencialmente, né? Mas como não foi possível, agora a gente, de certa forma, vai compensar esse período de forma virtual. Certo? Mais alguma questão que vocês tenham em relação à disciplina ou ao conteúdo, alguma questão que ficou pendente, que eu possa ajudar? Da minha parte tá tranquilo. Então, lembre-se que vocês têm essa tarefa lá, que semana que vem terá uma nova tarefa, mas que a gente não tem esse encontro presencial na próxima segunda, só porque é feriado, né? Pelo que eu lembro, assim, vagamente, esse é o único feriado que nós vamos ter, na segunda-feira, tá? Então, só vai ser esse momento, acho que... Não, acho que tem mais um feriado ainda, né? Bom, mas de toda forma, a gente vai se conversando para ir fazendo as tarefas e atendendo as necessidades de todos. Agradeço, então, a presença. Se vocês não tiverem mais questões, vou parar de gravar aqui. Então, essa